Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem da NBA Summer League, tá? Tivemos uma boa rodada nessa terça-feira, tivemos brasileiro em quadra, tivemos o Brandon Miller tendo o seu melhor jogo na Summer League, então foi uma rodada interessante, separei aqui os principais destaques de cada jogo pra gente comentar. Antes, só vou pedir para que você deixe o seu like, que é importante pra caramba. E também vou pedir para que você se inscreva no canal, que é mais importante ainda. Então, faça essas duas coisinhas importantes, que vai ajudar muito o trabalho do titio. Vamos lá! Vamos começar falando sobre a vitória do Brooklyn Nets para cima do Milwaukee Bucks, né, cara? O Brooklyn não teve nenhuma dificuldade, venceu o Bucks por 92-71, tendo o David Duke como seu principal destaque. Foram 24 pontos para ele e ele liderou a equipe do Brooklyn. Kenneth Chandler com 17 pontos e 7 assistências e Jalen Wilson com 14 pontos e 8 rebotes também tiveram um bom jogo. Houston encarou o Oklahoma City Thunder e mesmo sem Jabari, Tari Eason e Amen Thompson, o Houston venceu o Oklahoma por 105-92, né? O Trevor Hudgens liderou a equipe do Rockets com 26 pontos e 7 assistências. O Cam Whitmore, que era o jogador mais hypado do Houston em quadra, teve um jogo bem discreto. Foram apenas 16 pontos e 8 rebotes para ele, né? Com essa vitória, o Houston garante a sua terceira vitória seguida na Summer League e se mantém invicto na competição. Quem vai segurar o Houston Rockets, né? Fica aí a dúvida. New Orleans Pelicans venceu o Phoenix Suns por 82-73 e o destaque da equipe do Pelicans foi o coletivo, né? O Pelicans teve 5 jogadores marcando 10 ou mais pontos, então seria até injusto destacar apenas um jogador. Fica o destaque para o coletivo do Pelicans, que fez total diferença. San Antonio Spurs encarou o Washington Wizards e mesmo sem Victor Wembanyama, que não joga mais a Summer League, San Antonio venceu por 96-85, né? O Dominic Barlow e o Malaki Branham foram os grandes destaques da equipe do Spurs na partida. O Malaki Branham meteu 29 pontos, guardou 5 bolas de 3. O Champagne também jogou muito bem. Pelo lado do Wizards, vale destacar o Bilal Coulibaly, né? O Coulibaly conseguiu 10 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e ainda distribuiu 3 bloqueios. O Coulibaly, ele tem se destacado muito na defesa nessa Summer League. Ofensivamente, ele até não está entregando tanto assim, a verdade é essa. Só que na defesa, ele tem tido ótimas performances defensivas, né? Vale destacar muito a defesa do Coulibaly. Chicago Bulls encarou o Sacramento Kings e com o Iago dos Santos em quadra, os Chicago Bulls venceu por 107-99, né? O Sacramento começou o primeiro quarto com um volume de jogo muito alto, né? O time achou ótimas bolas no perímetro, infiltrou muito bem, usou muito bem o pick and roll, só que depois de abrir 14-4, o ritmo do Kings deu uma caída, o Chicago cresceu no jogo, começou a pressionar e nos 3 minutos finais o time conseguiu buscar a virada. No segundo quarto, tivemos um jogo, cara, bem equilibrado, né? O jogo foi bem parelho no segundo quarto, só que o Bulls conseguiu se manter na liderança durante todo o quarto, né? Assim, o jogo foi parelho, mas o Bulls se manteve na liderança e nos 2 minutos finais conseguiu abrir. Nos 2 minutos finais ali, conseguiu abrir, né, cara? O Yevon Freeman-Libert teve um bom volume de jogo nesses 2 minutos finais, foram 8 pontos e 3 assistências para ele, e o Bulls foi para o intervalo na vantagem. O Iago entrou no segundo quarto e entrou muito bem, tá, cara? Ele criou ótimas jogadas, usou muito bem o pick and roll, conseguiu puxar muitos contra-ataques e terminou o segundo quarto com 3 rebotes e 3 assistências distribuídas. No terceiro quarto, na volta do intervalo, vimos um amasso do Sacramento Kings, tá? O Kings foi muito dominante no terceiro quarto. O Keon Ellis e o Jordan Ford combinaram para 16 pontos no terceiro quarto. O Kings
matou 5 bolas de 3 e o time conseguiu buscar a virada. E aí, no quarto período, vimos o Chicago fazendo chover bolas de 3, principalmente com o Darling, né? O Darling meteu 3 bolas de 3 logo nos primeiros minutos do quarto período e com uma run de 14-0 em 3 minutos, o Chicago retomou a liderança e não deixou ela escapar mais até o final. O Iago foi bem no quarto período, né? O Iago conseguiu criar boas chances, matou uma bola de 3, conseguiu um belíssimo floater saindo da screen, foi uma jogada muito bonita inclusive, e ele foi um dos responsáveis pelo Bulls ter conseguido sustentar a sua liderança até o fim do jogo, né, cara? Destaques da partida pelo lado do Chicago. O Freeman Liberty foi o destaque com 28 pontos. O Darling meteu 4 bolas de 3 e foi muito importante. E o nosso querido Iago teve uma partida sólida, 5 pontos, 3 rebotes, 5 assistências e uma bola de 3 matada, né? Esses 5 pontos do Iago não representam o jogo que ele teve, tá? O Iago criou muitas oportunidades. O Iago gerou muito jogo. Ele é um cara que usa muito bem o pick and roll, é um cara que passa muito bem a bola, é um jogador que tem um passe picado, né, saindo do pick and roll, muito efetivo. Então, esses 5 pontos do Iago não ilustram bem o que foi o jogo dele. O jogo dele foi muito sólido. Ele aproveitou muito bem cada minuto que teve. Se eu não me engano, ele jogou 19 minutos na partida e aproveitou todos, tá? O Iago ele foi muito bem. Mais um bom jogo do brasileiro. Pelo lado do Kings, vale destacar o Jordan Ford, né? Foram 25 pontos, 8 assistências e 4 bolas de 3 convertidas pelo armador do Kings, que na minha opinião foi o melhor jogador do time. Boa vitória do Chicago Bulls de Iago dos Santos, hein? E para fechar o vídeo, vamos falar sobre o melhor jogo da rodada, que foi Portland Trail Blazers e Charlotte Hornets. O Blazers venceu por 97-93, mas vou te falar, hein? Teve emoção até o final. Teve emoção até o final. Seguinte, o primeiro quarto foi extremamente equilibrado e extremamente movimentado, né, cara? Pelo lado do Hornets, vimos o Nick Smith Jr. criando ótimos arremessos e gerando muito jogo, né? O Nick Smith começou a partida como titular e começou bem pra caramba. O Brandon Miller, muito solto no primeiro quarto, sabe? Conseguindo ali completar uma ponte aérea, achou ótimos floaters ali na média distância. Brandon Miller soltinho no ataque e o Kai Jones foi o grande showman do primeiro quarto, né? Além de ter conseguido uma belíssima dunk, de ter conseguido completar uma belíssima ponte aérea, ele achou 2 Eurosteps que foram, assim, loucura. Lindo, pegando a bola, pô, maravilhoso. Poucas coisas são mais bonitas do que um pivôzão, do que um cara grande igual o Kai Jones metendo o Eurostep. Foi muito bonito os 2 Eurosteps que ele encontrou. Pelo lado do Blazers, o Jabari Walker, ele atacou muito bem por dentro, ele foi muito agressivo. O Chris Murray, ele foi muito mais envolvido no ataque, apareceu ali na média distância, matou uma bolinha de 3. E o Shaedon Sharpe criou excelentes arremessos e graças a uma bola de 3 matada no estouro do cronômetro, o Blazers fechou o primeiro quarto na vantagem. O banco do Blazers entrou bem demais no segundo quarto, cara. Como veio bem o banco do Blazers e com 4 minutos, Portland conseguiu colocar 12 pontos de vantagem. A vantagem do Blazers chegou a aumentar para 14 pontos, só que nos 2 minutos finais, a defesa do Hornets deu uma segurada no volume do Blazers e com Brandon Miller chamando o jogo no ataque com bola de 3 e com uma linda and one, o Charlotte conseguiu diminuir bem a diferença e foi para o intervalo perdendo por apenas 4 pontos. No terceiro quarto, a defesa do Hornets seguiu muito bem, seguiu defendendo bem, seguiu contendo bem o ataque do Portland e o Brandon Miller continuou jogando demais, cara. O terceiro quarto do Brandon Miller foi muito bom, né? Ele meteu 8 pontos, matou 2 bolas de 3, conseguiu uma baita dunk saindo de um drive, foi uma dancaça
e graças a ele o Hornets conseguiu levar o jogo empatado para o quarto período. E aí, no quarto período, tivemos um duelo simplesmente fantástico entre dois jogadores. De um lado, tivemos Sheldon Sharp destruindo e do outro, Nick Smith Jr. Esse duelo foi coisa linda de se ver, né? O Sheldon Sharp, ele foi extremamente agressivo no quarto período, toda hora indo para dentro, indo para a linha do lance livre, achou ótimos arremessos, criou ótimos arremessos, ele posterizou o Kai Jones, que é um cara que tem o dobro, o triplo do seu tamanho, foi loucura a dunk que ele meteu na cabeça do Kai Jones. Foram 17 pontos marcados pelo Sheldon Sharp no quarto período, 17 no quarto período, e saiu das mãos dele a bola que matou o jogo nos segundos finais. O que o Sheldon Sharp fez no quarto período foi loucura, cara. Foi loucura. Como jogou bem esse moleque que, na minha opinião, tem tudo para brilhar nessa próxima temporada. Só que o Nick Smith Jr. do Hornets não ficou muito atrás não, né, cara? Ele chamou totalmente o jogo, chamou a responsa, toda hora partiu pro 1 contra 1 e na enorme maioria das vezes levou a melhor no 1 contra 1. Ele matou os seus marcadores no mano a mano. Ele conseguiu diminuir a desvantagem para apenas 1 ponto no minuto final, só que o Sheldon Sharp acabou com a alegria dele metendo uma bolaça que matou a partida. Só que o Nick Smith Jr. foi fantástico, meteu 16 pontos e quase que ele conseguiu buscar a virada. Como jogou o Nick Smith Jr., que pode ser considerado um dos grandes steals dessa última classe do draft, né? Bom, Portland venceu 97-93, destaque do Portland foi o Sheldon Sharp, não tem jeito. 26 pontos e 17 pontos no quarto período, esse moleque é um absurdo de bom. Como evoluiu o Sheldon Sharp, que scorer é o Sheldon Sharp, impressionante. O atleticismo dele é sacanagem, o atleticismo dele. Pelo lado do Hornets, Brandon Miller teve o seu melhor jogo na Summer League, 26 pontos, 6 rebotes, muito solto, tranquilo, sabe, criando bons arremessos, usando a média distância, usando floater, sendo agressivo nas dunks, bem na defesa, né? Conseguiu 2 blocos ainda do Brandon Miller, ótimo jogo dele. E o Nick Smith Jr., na minha opinião, foi o melhor jogador do Hornets, 33 pontos, 16 pontos para ele só no quarto período. O primeiro quarto dele foi muito bom, O primeiro quarto e o quarto período foram do Nick Smith Jr., pensando pelo lado do Hornets. O segundo e o terceiro foram do Brandon Miller. Esses dois realmente jogaram bem pra caramba. Pois bem, rapaziada, esses foram os destaques da rodada de ontem da Summer League. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não forem inscritos, compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com período de teste grátis, né? O League Pass é uma boa para quem quer assistir todos os jogos da Summer League ao vivo. Então, se você não tem, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado. E é isso. Tamo junto, grande abraço, a gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Tchau, tchau.